um alerta vermelho na guerra tecnológica global. O que está acontecendo? Sabe aquela sensação de que tudo pode mudar de repente? Um movimento inesperado pode criar ondas em um cenário já tumultuado. E é exatamente isso que está acontecendo na Europa, especificamente na Holanda. Recentemente, o governo holandês decidiu tomar posse total de uma gigante da tecnologia, a Nesperia, uma fabricante de semicondutores que dominava o setor. Mas por quê? A resposta pode chocar muita gente. A Nesperia não é apenas mais uma empresa qualquer. Com sede na Holanda e uma unidade de produção na Alemanha, ela possui um valor de mercado superior a 50 bilhões de dólares. Impressionante, não é? Produz cerca de 100 bilhões de chips por ano, essenciais para diversas indústrias, especialmente a automotiva na Europa. Sem esses semicondutores, a produção de carros elétricos simplesmente não acontece. Portanto, a importância desta empresa vai muito além do lucro, e a segurança nacional holandesa está na balança. Mas não é só isso. Em 2023, os holandeses descobriram um dado alarmante: chips da Nesperia foram utilizados pela Rússia em conflitos militares, mesmo com o governo da Holanda impondo sanções severas a Moscou. A União Europeia e os Estados Unidos têm se mostrado preocupados com a influência da China nessa esfera, uma vez que a empresa foi adquirida em 2018 por uma companhia chinesa chamada Vintech, que tem laços com o governo local. E agora, como isso se conecta com a recente tomada de poder sobre a Nesperia? O Ministério da Economia da Holanda não apenas tomou a decisão de assumir o controle da Nesperia, mas restringiu suas operações de maneira drástica. Os executivos da empresa, incluindo o CEO chinês, foram afastados. Isso, sem dúvida, levanta muitas questões. Até que ponto esse controle estatal é aceitável em uma economia de mercado? Como a Europa se posiciona em meio a essas tensões de uma guerra fria tecnológica? Essa situação não é somente sobre uma aquisição. É um jogo estratégico que pode remodelar a dinâmica da produção tecnológica global. Portugal e outras nações europeias têm olhado para a Nesperia com um misto de admiração e preocupação. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China traz consequências diretas para nosso dia a dia, e as escolhas da Holanda podem ter desdobramentos que iremos sentir em breve. A Nesperia representa muito do que está em jogo nesta batalha invisível pela superioridade tecnológica. E o que vem a seguir? A tensão entre os interesses nacionais e o controle do mercado internacional deve agitar as discussões políticas nas próximas semanas. Em que direção você acha que isso vai levar a Europa? A batalha pelo controle da tecnologia está apenas começando. O que aconteceu no dia 12 de outubro deixou o mundo em choque. O governo da Holanda tomou uma decisão drástica: confiscou a controladora Nesperia, uma empresa de semicondutores com raízes chinesas. Essa ação gerou alvoroço, pois a ideia de um governo tomar posse de uma companhia em uma economia de mercado livre é, no mínimo, surpreendente. Mas a verdade é que havia claras irregularidades nesta empresa. Embora o governo holandês tenha sido vago em suas declarações, a ameaça à proteção de conhecimentos tecnológicos críticos em solo holandês e europeu era evidente. A Ungtech, proprietária da Nesperia, poderia estar planejando roubar propriedade intelectual e transferi-la para concorrentes na China. Poderia ser também parte de um jogo geopolítico mais amplo, onde os Estados Unidos pressionam a Europa a diminuir sua dependência de produtos chineses. A influência americana na Holanda, via OTAN, se faz sentir. Além disso, a União Europeia, junto com países como a Alemanha, que dependem dos chips da Nesperia, está atenta aos riscos associados à presença chinesa. A justificativa legal para essa ação foi uma antiga lei holandesa, a Lei de Disponibilidade de Bens, criada em 1952. Críticos da medida afirmam que a lei foi usada de forma criativa para atingir uma empresa específica, mas outros alertam que a China se tornou um sério risco para a segurança nacional. A manobra de Pequim para transformar seu monopólio em minerais raros em uma arma geopolítica é preocupante. Se a China restringir o acesso a esses recursos, o impacto na economia ocidental pode ser desastroso. Computadores, veículos elétricos e componentes de defesa dependem desses materiais. No entanto, a Holanda ainda possui uma carta na manga. A ASML,
uma gigante no setor de máquinas para a produção de chips, é vista como a joia da coroa do país. Essa empresa detém quase um monopólio nas máquinas de litografia e seu valor de mercado ultrapassa os 300 bilhões de dólares. Com esse poder tecnológico, a Holanda pode ter a chave para reverter o avanço chinês na indústria de semicondutores. Mas há um grande suspense. O que realmente acontecerá a seguir? Com a tensão crescente entre nações, a batalha não é apenas por domínio econômico, mas também por segurança. A pergunta que fica é: a ASML será capaz de manter sua liderança ou será engolida por um mar de rivalidades políticas e econômicas? O futuro é incerto, e os próximos passos da Holanda nesse tabuleiro geopolítico podem decidir o rumo da tecnologia nos próximos anos. A escassez de minerais raros pode abalar a economia global, prejudicando a produção de smartphones, veículos elétricos e equipamentos de defesa modernos. Essa situação explosiva evidencia o porquê do esforço da Holanda para proteger suas tecnologias. Através da gigante ASML, o país detém uma carta na manga capaz de impactar severamente a economia chinesa. A ASML é a joia da coroa da indústria holandesa. Com um valor de mercado superior a 300 bilhões de dólares, é a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa e a terceira em todo o bloco europeu. Sua importância se reflete ao ponto de rivalizar com potências globais. Mas como a ASML se estabeleceu na vanguarda da tecnologia de fabricação de chips? A jornada começou com dois pais empreendedores, Philips e a ASML International. Philips, um nome que já brilhou no cenário global da eletrônica de consumo, viu sua glória se apagar ao longo das últimas décadas. Por outro lado, a ASML International era uma companhia menor, voltada para a fabricação de semicondutores. Nos anos 70 e 80, ambas as empresas confrontaram um desafio monumental, a fotolitografia. Essa técnica, que usa luz ultravioleta para criar padrões precisos em wafers de silício, é a essência da produção de chips. No entanto, o caminho foi repleto de obstáculos, visto que o processo de fotolitografia é incrivelmente complexo. Diante da necessidade de capital e conhecimento técnico, em 1984, nasceu a ASML Lithography. Inicialmente, os primeiros anos foram bastante desafiadores. Engenheiros da ASML lutaram arduamente para desenvolver a primeira máquina de litografia funcional. Enquanto competidores como Nikon e Canon, no Japão, já dominavam o mercado com suas tecnologias avançadas. A primeira oferta da ASML, o modelo PAS 2000 em 1986, não conseguiu deslanchar. Qual será o próximo passo dessa empresa, que se viu quase à beira da falência? As incertezas econômicas estavam nas esquinas, mas a determinação e a habilidade dos engenheiros holandeses poderiam mudar o jogo. Essa busca incessante pela inovação traria à ASML um futuro brilhante, ou a empresa se perderia entre os gigantes da concorrência? Não perca o desenrolar dessa história intrigante. Na década de 90, a ASML enfrentou tempos difíceis, ficando à beira da falência em várias ocasiões. No entanto, a empresa recebeu o apoio vital da Philips e subsídios do governo holandês, que reconheceu a importância estratégica da tecnologia de litografia. Finalmente, em 1991, a ASML lançou o produto revolucionário conhecido como PAS 5500, e isso permitiu que a empresa começasse a ganhar participação no mercado. Mas, nesse período, a Philips e a ASML International decidiram vender as suas participações na ASML, uma decisão que, à luz dos acontecimentos atuais, se revelou extremamente prejudicial, já que o valor de mercado da ASML agora é mais de 5 vezes superior ao total das duas empresas que a fundaram. Quem poderia culpá-los, afinal? A incerteza nos anos 90 era palpável, e a ASML ainda lutava ferozmente com concorrentes como Canon e Nikon. Mas o que realmente importa na indústria de litografia? O tamanho dos detalhes que você consegue imprimir no wafer. Isso permite aos fabricantes de chips criarem transistores menores, resultando em circuitos integrados mais compactos e poderosos. Esses menores transistores são a razão pela qual o seu smartphone moderno é tão poderoso quanto um computador robusto dos anos 2000.
Você já ouviu falar sobre a lei de Moore, que afirma que a quantidade de transistores em um chip dobra aproximadamente a cada 2 anos? No entanto, a grande questão para os fabricantes de máquinas de litografia é: até onde conseguirão ir? Para alcançar detalhes ainda menores em um wafer, era necessário fazer a transição para uma nova tecnologia chamada litografia ultravioleta extrema, ou EUV. Essa técnica foi inicialmente pesquisada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que desenvolveu um plano teórico sobre como implementá-la. Utilizando comprimentos de onda menores de luz UV, seria possível fazer os detalhes nas camadas do wafer ainda menores. Mas realizar esse projeto seria quase impossível. Seriam necessários espelhos e lentes precisas ao nível dos átomos, softwares extraordinários e materiais avançados capazes de resistir ao calor intenso. A jornada da ASML não foi apenas de desafios técnicos, mas também de sobrevivência em um mundo corporativo impiedoso. Enquanto isso, a concorrência se tornava cada vez mais feroz e a pressão aumentava. O que acontecerá quando as expectativas de inovação se chocarem com a dura realidade dos limites tecnológicos? Em um cenário onde a blindagem de segredos industriais e o domínio do mercado estão em jogo, a batalha pela supremacia em semicondutores apenas começou. No coração da batalha global por tecnologia, os Países Baixos tomaram uma decisão ousada, colocando um ponto final em um jogo de xadrez geopolítico que pode mudar o futuro. A história começa com o governo holandês, que decidiu intervir em uma empresa de chip chamada Nesperia, de propriedade chinesa, levantando questões profundas sobre segurança nacional e a influência da China na Europa. Nesperia, uma gigante dos semicondutores com sede na Holanda, não é uma empresa qualquer. Com um valor de mercado superior a 50 bilhões de dólares e uma receita esperada de mais de 2 bilhões em 2024, sua importância é inegável. Produzindo cerca de 100 bilhões de semicondutores por ano, os chips são a espinha dorsal de diversos eletrônicos de consumo, sendo especialmente críticos para a indústria automotiva europeia, fundamental para a transição para veículos elétricos. Mas a situação se complicou. Em 2023, descobriu-se que os chips da Nesperia estavam sendo usados por forças russas, em drones empregados em ataques devastadores na Ucrânia. Isso despertou a ira da opinião pública e alarmou o governo holandês, ainda que a motivação para a intervenção não se restringisse a esse fato. O que realmente preocupava as autoridades era o controle da Nesperia por uma empresa parcialmente estatal chinesa, a Vintech Technology, uma relação que poderia permitir que a China tivesse acesso a segredos tecnológicos cruciais. Relatos de manobras questionáveis por parte da Vintech, que incluem a possibilidade de desvio de propriedade intelectual e uma possível transferência de fabricação para a China, resultaram na decisão repentina do governo de estabelecer controle nacional sobre a Nesperia no final de setembro. De um dia para o outro, a empresa ficou sob supervisão direta, com restrições em suas operações, e seu CEO foi destituído de seu cargo. O que começou como uma simples compra se tornou um campo de batalha internacional. Mesmo os aliados europeus, como a Alemanha, expressaram preocupação, pois a dependência dos chips da Nesperia poderia significar um risco potencial para suas próprias indústrias. O cenário estava se montando para um enfrentamento entre as prioridades econômicas da Europa e as ameaças que vêm de fora. Mas nem tudo estava perdido. O governo holandês ainda detinha uma carta na manga, a ASML, uma companhia que figura como a joia da coroa da sua economia e uma potência no fornecimento de maquinaria para a fabricação de semicondutores. A ASML, avaliada atualmente em mais de 300 bilhões de dólares, era a chave para garantir que a Europa se mantivesse na vanguarda da inovação tecnológica. Agora, enquanto o embate continua, a ASML movimenta-se em um caminho complexo para garantir seu lugar no futuro econômico global. Desde a sua fundação em 1984, a empresa trabalhou incansavelmente, rivalizando com gigantes como Canon e Nikon para dominar a fabricação de máquinas que utilizam tecnologia fotolitográfica. Em uma corrida que parecia difícil, a ASML ousou pioneirar em tecnologias de litografia ultravioleta extrema, EUV, e, após anos de pesquisa, finalmente lançou sua primeira máquina desse tipo. Imagine uma máquina do tamanho de um ônibus de 2 andares. Composta por 100 mil componentes e de valor superior a 100 milhões de dólares.
Para produzir os detalhes minuciosos que tornam os modernos computadores e dispositivos móveis possíveis, os engenheiros da ASML enfrentaram desafios quase impossíveis. Eles liberavam 50.000 gotículas de estanho por segundo em uma câmara de vácuo minúscula, onde, sob a ação de um laser preciso, essas gotículas eram transformadas em plasma, emitindo luz UV que permitia a criação de padrões complexos em wafers de silício. À medida que a história se desenrola, a questão persiste: os Países Baixos conseguirão manter o controle de seu mais precioso ativo? E qual será o impacto dessas decisões na batalha mais ampla entre a Europa e a China? Uma nova fase geopolítica está apenas começando, e os desdobramentos prometem emoções intensas e reviravoltas inesperadas. Em meio a intensas disputas geopolíticas, a Holanda decidiu agir firmemente, estabelecendo um divisor de águas no mundo da tecnologia. O governo holandês assumiu o controle da Nesperia, uma empresa de semicondutores de propriedade chinesa, em um momento crucial na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas o que exatamente isso significa para a Europa e o futuro da indústria de tecnologia? Nesperia, uma peça-chave no tabuleiro da tecnologia. A Nesperia, uma gigante do setor de semicondutores, tem sua sede na Holanda, mas opera também na Alemanha. Com uma capitalização de mercado superior a 50 bilhões de dólares e uma previsão de receita de mais de 2 bilhões de dólares em 2024, a empresa é uma verdadeira força do setor. Ela produz anualmente cerca de 100 bilhões de chips, essenciais para a eletrônica de consumo e, em especial, para a indústria automotiva europeia. Sem os chips da Nesperia, a produção de veículos elétricos na Europa estaria seriamente ameaçada. Contudo, sua importância vai além do mercado. As aplicações militares dos chips foram reveladas de maneira alarmante quando se descobriu que eles estavam sendo utilizados pela Rússia, criando um panorama inesperado para o governo holandês. Um passo estratégico para a segurança nacional. Desde 2018, a compra da Nesperia pela empresa chinesa Vintech Technology levantava questões de segurança. Com a influência do Partido Comunista Chinês, o governo holandês decidiu agir, temendo que a transferência de tecnologia crítica pudesse ocorrer. Assim, em 30 de setembro, a intervenção governamental foi anunciada, impossibilitando mudanças na gestão da empresa e gerando um clima de incerteza. A decisão gerou um rebuliço tanto entre executivos da Nesperia quanto nas esferas políticas, sendo um claro sinal de que a Holanda não se deixaria levar por interesses externos. A ASML, o verdadeiro trunfo da Holanda. Enquanto isso, outra empresa, a ASML, emerge como um pilar fundamental para a economia holandesa. Com um valor de mercado de mais de 300 bilhões de dólares, a ASML é a maior empresa de tecnologia da Europa. Sua capacidade de produção de máquinas de litografia de extrema ultravioleta, EUV, a coloca em uma liga própria. Cada máquina vale cerca de 380 milhões de dólares e o processo de fabricação é incrivelmente complexo, requerendo uma vasta equipe de mais de 100.000 profissionais. A hegemonia da ASML é evidente, com a empresa prevendo vendas de 30 bilhões de dólares e um lucro líquido de 8 bilhões em 2024. Essa pressão por expansão gera um dilema, pois a capacidade de produção não está acompanhando a demanda crescente. O futuro incerto da tecnologia. Apesar do crescimento vertiginoso, a ASML ameaça deslocar suas operações se o governo holandês não conseguir atender às necessidades de infraestrutura para seus novos empregados, a maioria vinda do exterior. Em resposta, o governo se movimentou, anunciando 3 bilhões de dólares para o desenvolvimento urbano e novos projetos industriais. Essa situação se torna um reflexo da dependência da Europa em relação à China e a necessidade de ressignificar suas relações comerciais, enquanto busca autonomia e segurança em um cenário tecnológico cada vez mais complexo. As reviravoltas e intrigas nesse cenário são apenas o começo de uma nova era. O que mais está em jogo nessa batalha tecnológica entre superpotências? Qual será o próximo movimento da China? O que você acha que o governo holandês fará a seguir? Acompanhe as novidades, pois as consequências dessa guerra comercial têm o potencial de mudar o futuro da tecnologia global. Mas imagine, a Holanda, um país pequeno e sereno, com seus canais serenos e tulipas balançando ao vento, acaba de lançar um soco no estômago da guerra tecnológica global.
A Europa traça uma linha vermelha, assumindo o controle da Nesperia, uma fabricante de chips pertencente à China, por razões de segurança nacional. No meio da feroz batalha comercial entre China e Estados Unidos, os Países Baixos e a Europa enviam um sinal claro de que o jogo mudou, colocando em xeque ativos estratégicos como a ASML. Será que a China vai revidar, humilhando o Ocidente com sanções devastadoras, ou a Europa sairá vitoriosa nesse xadrez geopolítico? Apesar de toda essa rejeição e ameaça, sempre existe o fantasma da concorrência. Pesquisadores japoneses afirmam ter descoberto um método mais simples para usar a tecnologia de litografia ultravioleta extrema, ou EUV. Você sente o cheiro de enxofre da competição no ar, como um trovão distante chegando mais perto. Mas será que isso realmente funciona? A maioria concorda que a ASML tem uma dianteira de 10 a 15 anos sobre qualquer rival, após quase 2 décadas investigando sozinha a EUV. Suas máquinas são tão complexas que nenhum concorrente parece capaz de ultrapassá-la no futuro próximo. Com bilhões de euros à disposição para pesquisa e desenvolvimento, é um desafio impossível de vencer. Imagine o barulho dos motores das ferramentas de precisão, o calor das lâmpadas ultravioleta queimando no ar carregado de eletricidade. Quando outros finalmente alcançarem a EUV, a ASML já poderá ter descoberto uma tecnologia ainda melhor. É provável que ela continue sendo o pilar da indústria tecnológica moderna. Computadores, smartphones, centros de dados para inteligência artificial, tudo depende das máquinas da ASML. Até gigantes como Apple e Nvidia simplesmente parariam de funcionar sem ela. O mesmo vale para o exército, que confia pesadamente na tecnologia de semicondutores. Entendendo isso, fica fácil ver por que a empresa atrai tanta atenção geopolítica. Vamos mergulhar nesse jogo de poder entre Estados Unidos e China. Ambos lutam para ter a economia mais avançada do mundo, e os semicondutores são fundamentais. Estimativas de Stanford avaliam que a inteligência artificial sozinha adicionará 2,6 a 4,4 trilhões de dólares por ano à economia global. E a inteligência artificial não existe sem chips modernos. Enquanto Washington e Pequim buscam um exército mais letal, os chips são essenciais. Como declarou o Pentágono, microchips permitem praticamente todos os sistemas militares, de navios, aviões, tanques, munições de longo alcance, radar e equipamentos de comunicação, a visão noturna, satélites e sensores. Só vai ficar mais crítico no futuro. Você consegue sentir o aperto gelado da paranoia, o som dos drones unindo no céu, a tensão palpável no ar caroço de adrenalina? Mas e se a China apertar o controle sobre minerais raros, deixando o Ocidente de joelhos? Países como Alemanha e Reino Unido têm indústrias inteiras dependendo de chips como os da Nesperia, e riscos chineses poderiam paralisar tudo. A União Europeia, preocupada com a influência de Pequim, trabalha de perto com a Holanda, possivelmente forçando a mão. Elas usam uma lei antiga dos Países Baixos. A Lei de Disponibilidade de Bens de 1952, criada para preparar a economia contra a União Soviética. Críticos chamam isso de manobra criativa, mas outros apontam a China como uma ameaça real, então armar seu monopólio de terras raras. Se Pequim restringir o acesso a esses minerais essenciais para smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas e até equipamentos de defesa, seria um desastre absoluto. Mas a Holanda guarda um trunfo poderoso, a ASML, com monopólio quase total em máquinas de litografia. O ministro da Economia holandês a chama de joia da coroa dos Países Baixos, com uma valorização de mercado superior a 300 bilhões de dólares, a maior companhia tecnológica da Europa e a terceira mais valiosa da União Europeia. Antes de mergulharmos no geopolitics disso, vale cobrir como a ASML chegou aqui, pois não foi fácil. Fundada por Philips e a ASML International em 1984, nascida da fusão de tecnologias em fotolitografia. Você imagina o calor das lâmpadas UV, o zumbido das máquinas precisas, o suor dos engenheiros trabalhando incansavelmente? Philips, outrora líder global em eletrônicos, e a ASML International, especializada em tecnologia de semicondutores, uniram capital e expertise. Os primeiros anos foram difíceis, competidores como Nikon e Canon dominavam, fornecendo máquinas para TSMC.
O primeiro produto da ASML, o PAS 2000 de 1986, não era competitivo, quase levando à falência. Mas subsídios do governo holandês mantiveram viva, reconhecendo seu valor estratégico. Em 1991, lançaram o PAS 5500, conquistando cota de mercado. Philips vendeu suas ações, uma decisão lamentável. Pois hoje a ASML vale 5 vezes mais que suas mães somadas. Na década de 90, a ASML lutava contra Canon e Nikon pelo que importa na litografia, imprimir detalhes cada vez menores no wafer, permitindo transistores menores, chips mais potentes e compactos. Isso explica a lei de Moore, com transistores dobrando a cada 2 anos. Para avançar, mudaram para a litografia ultravioleta extrema, ou EUV, usando comprimentos de onda menores para detalhes ínfimos. Pesquisada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, envolvendo espelhos e lentes precisas a nível atômico, softwares avançados e materiais resistentes ao calor. Uma tarefa quase impossível, cara para fabricar em escala. Gastos com pesquisa fizeram outras empresas desistirem. A ASML conseguiu, e agora lucra pesadamente. O governo holandês investe 3 bilhões de euros em desenvolvimento urbano, aprova um novo parque industrial e bairro para ela. Expectativas de crescimento são insanas, com ações a 35 vezes os lucros anuais. E o futuro? Aviões de combate pilotados por inteligência artificial, tanques autônomos. Até 2028, os Estados Unidos planejam 1.000 veículos aéreos não tripulados autônomos. A Rússia tenta construir tanques autônomos para implantar na Ucrânia. Todos precisam de semicondutores, de preferência os melhores. Imagine os sons de motores de drones zumbindo, o frio metal dos tanques se movendo, o medo infiltrando a pele. Mas a China retaliaria, humilhando o Ocidente com controles de exportação que paralisariam indústrias? Ou a formação figura explicada por Pequim seria um choque devastador, revelando segredos tecnológicos roubados? O que vem a seguir nessa guerra de chips? Com a Europa desafiando os gigantes? Prepare-se, porque a reviravolta poderia ser o tombo da carne, mostrando como um pequeno país balança um império. A situação no cenário global de tecnologia está se intensificando e o papel dos semicondutores nunca foi tão crítico. A história recente do setor mostra que a luta por dominação econômica e tecnológica continua a ser um campo de batalha crucial, onde países como os Estados Unidos e a China estão em confronto direto. A história começa com um movimento audacioso da Holanda. O país decidiu tomar o controle de uma empresa chamada Nesperia, de propriedade chinesa, em uma tentativa de proteger sua segurança nacional. O que motivou essa decisão? O temor de que a tecnologia crítica estivesse nas mãos erradas, especialmente em tempos de crescente tensão entre as potências. A Nesperia não é apenas outra fabricante de semicondutores, ela desempenha um papel vital na produção de chips utilizados na indústria automotiva europeia, essencial para a fabricação de veículos elétricos. Mas a cena se complica ainda mais. No passado, a Nesperia foi adquirida pela Vintech Technology, uma empresa parcialmente estatal, o que levantou sérias preocupações sobre a influência do governo chinês. Em meio a isso, a descoberta de que chips da Nesperia estavam sendo usados pela Rússia em drones para atacar a Ucrânia foi um golpe doloroso, evidenciando como esses componentes eletrônicos têm aplicativos tanto civis quanto militares. Agora, um elemento crucial na narrativa é a política da exportação de tecnologia. O governo dos Estados Unidos se opôs firmemente a qualquer transferência de tecnologia crítica para a China. Em 2018, quando a Holanda deu luz verde para a exportação de máquinas de litografia EUV da ASML para a China, a administração Trump rapidamente interveio, anulando essa licença um ano depois. Essa decisão destaca a necessidade de segurança que a Holanda sente em relação à sua dependência dos Estados Unidos, especialmente quando se considera a presença militar americana na Europa. E o que dizer da empresa ASML? Com um valor de mercado superior a 300 bilhões de dólares, essa gigante da tecnologia possui um quase monopólio na fabricação de máquinas de litografia que geram os chips do futuro. Sua trajetória não foi fácil, enfrentou concorrência feroz e quase falências, mas se tornou a joia da coroa da Holanda.
Este é o tipo de ativo que qualquer nação gostaria de proteger em meio a rivalidades geopolíticas crescentes. Mas, por trás dessas movimentações estratégicas, há perguntas inquietantes. O que está realmente em jogo? Se a China obtiver controle sobre tecnologias críticas, qual será o impacto para a Europa e os Estados Unidos? Os chips são fundamentais para a segurança nacional, utilizados em tudo, desde mísseis até sistemas de vigilância. As aspirações militares da China, com planos para desenvolver tanques autônomos, são motivo de preocupação. Em um futuro próximo, os Estados Unidos planejam ter milhares de aeronaves de combate não tripuladas. O que isso diz sobre a corrida armamentista moderna? Como o domínio tecnológico pode moldar os conflitos de amanhã? Essas questões precisam ser exploradas, pois o que está em jogo não é apenas a economia, mas sim a forma como as potências se prepararão para os desafios do futuro. A missão da Holanda em proteger seus ativos e garantir a segurança da tecnologia é um sinal claro de que a luta por controle tecnológico está apenas começando. A pressão dos Estados Unidos levou os Países Baixos a restringirem ainda mais suas exportações para a China. A decisão não foi à toa. A segurança da nação holandesa depende em grande parte do apoio militar americano, que é o maior gastador militar da aliança da OTAN, e isso gera uma relação intrincada entre esses dois países. A presença de ogivas nucleares americanas em bases aéreas holandesas é um reflexo disso. Sem esse suporte dos Estados Unidos, a Holanda e toda a Europa Ocidental se tornariam extremamente vulneráveis à Rússia. Além disso, as conexões econômicas entre os Países Baixos e os Estados Unidos vão muito além da ASML. Em 2023, as importações da Holanda dos Estados Unidos superaram os 100 bilhões de dólares, enquanto as exportações para os Estados Unidos ficaram em cerca de 50 bilhões. Isso coloca a América como o segundo maior parceiro comercial da Holanda, apenas atrás da Alemanha, com a China ocupando o quarto lugar. Diante desse cenário, torna-se mais lógico para os Países Baixos limitar as exportações para a China do que correr o risco de irritar os Estados Unidos. No entanto, as consequências dessa decisão de bloquear as exportações da ASML foram severas. Sem as máquinas de litografia extremas, EUV, e sofisticadas, DUV, os Estados Unidos efetivamente eliminaram a capacidade da China de fabricar chips avançados domestically. Isso estava interligado a um movimento maior, onde os Estados Unidos também baniram a exportação de chips de alto nível para a China. Empresas como a Nvidia, Qualcomm e Intel não podem mais fornecer seus produtos mais avançados, o que visa desacelerar o progresso tecnológico da China. Especialmente na área de inteligência artificial. Mesmo com todas essas sanções, a China continuou a ser o principal mercado de exportação da ASML. No último ano, cerca de 29% da receita da empresa veio da China. Em alguns períodos, quase metade dos negócios da ASML foram realizados com a China. Embora a ASML não consiga vender seus produtos de ponta para o país, as máquinas mais antigas continuam a ter utilidade. Para setores como automotivo ou máquinas industriais, não é necessário ter os chips mais avançados com transistores extremamente pequenos. O que será que essa dinâmica revela sobre a luta por poder tecnológico global? Vale a pena refletir sobre o futuro do comércio e das relações geopolíticas. Em meio a uma intensa rivalidade tecnológica, os Países Baixos decidiram agir. O governo holandês assumiu o controle de uma empresa de chips de propriedade chinesa chamada Nesperia. Esse movimento, motivado por preocupações de segurança nacional, ocorreu no contexto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Com um valor de mercado acima de 50 bilhões de dólares, a Nesperia é vital para a indústria automobilística europeia, essencial para a produção de veículos elétricos. Mas, por que essa decisão drástica? Vamos entender como essa situação se desenrolou. A Nesperia, fundada no coração da Holanda, não é só uma fabricante de chips comuns. Com cerca de 100 bilhões de semicondutores produzidos anualmente, suas peças são cruciais em diversos dispositivos eletrônicos. Porém, a descoberta de que esses chips estavam sendo utilizados pelo exército russo para atacar a Ucrânia fez soar os alarmes em solo holandês.
A aquisição da Nexperia por uma empresa chinesa em 2018 levantou questões sobre a influência do Partido Comunista da China. Apesar dos riscos, o negócio foi considerado legal. Em 2022, a Nexperia tentou expandir sua influência no Reino Unido, mas a venda foi barrada por preocupações de segurança nacional. Enquanto isso, os Países Baixos inicialmente mostraram-se menos preocupados ao permitir que a Nexperia comprasse uma startup holandesa. No entanto, em 30 de setembro de 2023, tudo mudou. O Ministério da Economia dos Países Baixos decidiu intervir e bloqueou quaisquer mudanças na estrutura da empresa. Em um movimento inesperado, o CEO chinês foi removido de suas funções e a gestão dos ativos foi transferida para um administrador não identificado. O que levou a essa ação repentina? O governo holandês citou ameaças à continuidade e à proteção do conhecimento tecnológico vital. A Nexperia poderia, de fato, ser um alvo em uma partida de xadrez geopolítica, onde interesses da União Europeia e dos Estados Unidos se entrelaçam. Os Países Baixos, desejando reduzir a dependência da China, podem ter tomado uma posição clara. No epicentro dessa disputa se encontra a ASML, uma gigante da fabricação de máquinas de litografia com um valor de mercado que ultrapassa 300 bilhões de dólares. Seu papel é fundamental tanto para a Europa quanto, potencialmente, para o futuro da produção de semicondutores no Ocidente. Entretanto, o futuro da ASML também parece incerto. Com a pressão por sanções dos Estados Unidos, suas vendas para a China podem cair drasticamente nos próximos anos. O CEO da ASML questiona se essas restrições realmente garantem a segurança nacional, afinal, isso pode prejudicar mais do que ajudar. À medida que as tensões aumentam, os líderes políticos se dividem entre seguir os interesses americanos ou reafirmar a soberania europeia. Com a pressão para se tornar autossuficientes na produção de chips, as questões se acumulam. A situação está longe de ser simples. Afinal, até que ponto estamos dispostos a ir para garantir nossa segurança e, ao mesmo tempo, proteger nosso futuro econômico? A guerra pelos chips acaba de começar, e com isso muitas reviravoltas ainda estão por vir. A luta por liderança tecnológica nunca foi tão intensa. Você está pronto para o que está por vir? Após a aprovação da Lei dos Chips nos Estados Unidos em 2022, que direcionou 50 bilhões de dólares para a produção doméstica de chips, um verdadeiro boom na fabricação de semicondutores começou. Empresas como Intel, GlobalFoundries e TSMC estão ampliando suas operações, construindo novas fábricas e investindo em capacidade de produção. Mas isso não para por aí. A revolução na indústria de chips, mais de 90 novas fábricas foram anunciadas após a Lei dos Chips, com investimentos que ultrapassam $500 bilhão. A União Europeia reagiu copiando essa estratégia, alocando cerca de 45 bilhões de dólares em investimentos públicos e privados em sua própria versão da Lei dos Chips. O que isso significa? Que agora será a vez da ASML fazer a festa. Afinal, com todas essas novas fábricas, a demanda por máquinas de litografia vai disparar, assegurando um futuro brilhante para a gigante holandesa. Mas será esse o fim da linha para a China? Não exatamente. Os chips de ultravioleta extremo, conhecidos como EUV, são extremamente eficientes e potentes. Contudo, a China pode realizar tarefas similares com chips menos avançados. Enquanto os Estados Unidos utilizam chips com 3 a 4 nanômetros, a China recorre a chips de 7 e até 12 nanômetros. Essa diferença pode ser significativa, mas não impossibilita, por exemplo, a automação militar. Em muitos casos, usar mais chips para compensar o tamanho maior dos transistores é uma solução viável. Os efeitos das restrições comerciais. Por outro lado, as restrições comerciais impostas à China não são totalmente à prova de balas. Países estrangeiros ainda fornecem chips avançados que chegam ao mercado chinês. Empresas de inteligência artificial da China estão burlando as restrições, contrabandeando milhares de GPUs NVIDIA de países intermediários como Singapura e Malásia. Hong Kong, embora tenha proibições de importação, ainda assim permite que alguns produtos avancem.
Essas rotas de contrabando são um dos principais fatores que possibilitaram a China desenvolver seu próprio modelo de linguagem de grande porte. E o que é ainda mais alarmante? A China está investindo pesado para copiar a tecnologia da ASML. A Shanghai Microelectronics Equipment, a empresa de litografia mais avançada da China, está anos-luz atrás da ASML, equiparando-se ao que a ASML era há 20 anos. No entanto, recentemente, o governo chinês anunciou um investimento de 37 bilhões de dólares para desenvolver tecnologia EUV própria. O jogo está apenas começando, e as cartas são jogadas em um tabuleiro global complexo. As implicações dessa corrida tecnológica serão sentidas por todos. O que a ASML fará para manter sua liderança? E a China conseguirá, a um custo enorme, alcançar seus concorrentes ocidentais nesse novo campo de batalha? O futuro da tecnologia depende dessas respostas. O cenário para a batalha tecnológica entre o Ocidente e a China se intensifica na Holanda, onde uma das maiores empresas de litografia do mundo, a ASML, se encontra em uma situação delicada. A China anunciou um investimento colossal de 37 bilhões de dólares para desenvolver sua própria tecnologia de EUV, e isso coloca a ASML sob pressão. Se eles continuarem a investir pesadamente, o avanço da ASML pode ser ameaçado mais cedo do que se imagina. A China não está apenas pesquisando essa tecnologia, ela está adotando táticas desleais. Em 2015, a ASML sofreu um ataque cibernético significativo, atribuído a hackers chineses, que roubaram informações técnicas. Apesar das alegações da ASML de que não houve vazamento de dados sobre a tecnologia de EUV, a situação se agravou em 2019. Naquele ano, a ASML processou a empresa Astal, formada por ex-funcionários, que foi condenada por roubar código-fonte de software. Essa ação resultou na falência da Astal e levantou questões sobre a segurança das informações da ASML. Embora a ASML tenha negado estar sob uma conspiração nacional da China, muitos veículos de comunicação já alertavam para o risco. E em 2023, mais uma vez, um funcionário chinês foi acusado de roubar dados. O caso está em andamento e gerando apreensão, uma vez que o CEO da ASML comentou que o incidente não representava uma grande ameaça, comparando a situação a uma peça de quebra-cabeça sem a caixa de referência. Porém, um detalhe alarmante é que esse funcionário logo foi trabalhar na Huawei, aumentando a desconfiança e a sensação de vulnerabilidade na empresa. Enquanto isso, os ciberataques à ASML estão em crescimento, muitos deles possivelmente originários da China. A empresa não é a única a enfrentar esse tipo de ameaça, pois a China é notoriamente conhecida por roubar e copiar propriedade intelectual de empresas estrangeiras. Um relatório de uma empresa de cibersegurança em Boston revelou que a China teria subtraído propriedade intelectual de 30 multinacionais avaliadas em trilhões de dólares. Sim, trilhões com T. Isso ilustra um futuro incerto e tenso no campo da tecnologia, onde a batalha entre o Ocidente e a China se intensifica, agora atingindo o solo europeu. A Holanda, um ponto estratégico, se tornou o novo epicentro desse embate. Como a ASML vai reagir a essa crescente ameaça? Será que a batalha pela tecnologia de ponta está apenas começando? Quais serão as consequências para a segurança tecnológica da Europa?